Então, nós estamos conversando com a Maria Aparecida, com a Cida, Paulo Eirado, responsáveis aqui por essa iniciativa já muito exitosa de implantação da pedagogia Waldorf no estado de Sergipe e em vários outros estados a partir dos cursos que vocês promovem aqui e toda a iniciativa que já foi feita. Então, seria bacana vocês contarem um pouquinho o que as pessoas que estão por aí pensando em fazer alguma coisa nesse sentido, tentando juntar forças para criar novas iniciativas com a pedagogia Waldorf na área pública, o que seria mais importante deles terem como um recado de vocês? Bom, eu penso que os indicadores que nós temos de educação no Brasil são extremamente frágeis, são até vergonhosos. Então, é necessário se tomar realmente medidas para se mudar essa educação que existe hoje aqui no país. E essas medidas podem estar muito bem sintonizadas com aquilo que é da alma do brasileiro. A gente não precisa trazer, às vezes, modelos totalmente importados que não se adaptam bem com a forma de agir, a forma de ser, a forma de sentir do brasileiro. E a pedagogia Waldorf traz essa maleabilidade, ela traz a valorização da cultura local, ela traz aquilo que é essencial do ser humano no seu desenvolvimento, e isso é um conjunto que hoje está disponível, que é muito acessível para a rede pública de um modo geral, e ela não depende exatamente de estar fazendo experiências, porque é uma pedagogia que está completando 100 anos de existência, que é bastante consolidada, que funciona em países com os mais diferentes perfis socioeconômicos e culturais, e é algo que está hoje disponível para que a gente coloque aqui no Brasil em funcionamento e vamos avaliar, vamos dar um tempo para que se consolide esses projetos na rede pública, nas escolas públicas, e vamos avaliar realmente no seu tempo certo. Mas com certeza é um indicativo de solução para a escola brasileira, pública principalmente. Então, eu gostaria também de aproveitar esse momento, que é o momento de 100 anos da pedagogia, 100 anos da trimembração social, né? E com uma boa pedagogia, você forma pessoas para mudar o social, né? Esse social que não está, não é que a educação é ruim só para o indivíduo, ele é ruim para todos, né? E a trimembração social, ela vem como uma possibilidade de mudar o que está aí, a pedagogia formar pessoas melhores, né? E a gente fazer um processo de mudança. A gente precisa de tempo, né? E de confiança que o Brasil é um país maravilhoso, que de uma imensidão se fala a mesma língua, se entende, um povo alegre, né? Trabalhador, criativo, e as nossas crianças esperam por isso, esperam por um futuro bom, né? E eu acho que a pedagogia Waldorf na escola pública, ela pode ser a redenção de muitas crianças, de muito professor, que o professor sofre muito dentro da sala de aula, fazendo uma coisa que no fundo, ele está infeliz, ele reconhece humanamente que ele não tem esse vínculo, não tem esse elo com o seu aluno, e ele busca, e a pedagogia Waldorf traz um caminho do conhecimento, um caminho simples, muito humano, porque a educação se dá, na verdade, de todos, todo mundo que faz uma escola, toda a aldeia, todo o povo em volta, todo mundo é quem educa o menino, né? Mas ela é essencialmente um encontro humano, né? Então, olhar para a trimembração social, olhar para a pedagogia
pode trazer uma alavanca para um futuro melhor para essas crianças. E com certeza um futuro de todos, porque a gente tem essa desigualdade social, né? Então, e na verdade, para a educação, todo mundo devia ter os mesmos direitos, né? Direito a aprender como que é ser um ser humano, como que é tratar, pensar no futuro, pensar no outro, aprender a mediar conflitos. E eu acho que a pedagogia Waldorf, ela traduz bastante essa necessidade do mundo contemporâneo agora. Então nós vemos e convivemos aqui com professores que são pessoas maravilhosas dentro das escolas públicas, pessoas dedicadíssimas e que às vezes traz uma grande angústia, né, de ver que existem mais recursos em educação, existem mais possibilidades e que são possibilidades efetivamente testadas, não é uma coisa de uma pessoa que vai experimentar e que tudo bem que tenha todo o seu lado até intuitivo de fazer bons trabalhos, né? E a gente vê isso acontecer também. Mas é que quando a gente fala na educação pública, a gente está falando numa larga escala, né, de alunos, uma larga escala de professores, uma larga escala de escolas, de gestores, e que todos precisam comungar de um mesmo direcionamento no sentido de fazer com que as escolas tenham mais alma, tenham mais essência naquilo que faz da convivência da comunidade escolar e principalmente com os próprios alunos. Então eu acho que a educação brasileira às vezes entra num processo muito tecnicista e a gente sai das faculdades com muitos conceitos, com muitos fundamentos, mas com muito pouca experiência ou sabedoria de como lidar com o dia a dia de uma sala de aula, como olhar no olho do aluno, como se relacionar diferentemente, respeitando as características de cada aluno e de forma bastante respeitosa com todos e ao mesmo tempo também com as diferentes idades que as crianças têm e demandam diferentes, vamos dizer assim, níveis, né, de atenção e de reconhecimento e de desafios. Então a pedagogia Waldorf, ela traz essa instrumentalização para o professor que leva realmente a outra capacidade, né, de se realizar uma boa aula, de se dar essa essência humana no dia a dia dentro da classe. Então nisso eu acho que ela contribui muito para que a gente possa fazer uma transformação de alma, uma transformação de coração dentro da escola, né? Porque a gente percebe a angústia tão presente nos professores, aqueles que sonham em ser bons professores, em ter o progresso de seus alunos, de ver realmente eles fazerem a superação daqueles círculos viciosos, às vezes, onde eles estão aprisionados, né, dentro das suas comunidades, dentro das suas realidades. E a escola tem que ter esse papel, o papel de trazer autonomia, de trazer independência, de trazer superação, de fazer com que esses alunos possam efetivamente se desenvolverem e seguirem a sua vida e sua própria biografia. E essa experiência que vocês tiveram, no caso do relacionamento com o poder público, quais são os passos assim, básicos que vocês acham que todas as iniciativas devem ter assim, no cuidado com esse relacionamento com o poder público para conseguir chegar a ter parcerias assim, efetivas que permitam a realização da pedagogia nas escolas públicas? Então, acho que, primeiro de tudo, acho que tem que ter muito respeito, né, ao gestor. A vida de um gestor é um desafio muito grande, né? E ele também pode acreditar, ele também tem seus sonhos, suas aspirações em em realizar uma trajetória de servir, né, às necessidades da sua área e apresentar também um caminho de conhecimento que não é um caminho, não é por uma proposta, não, mas dá condições
desse gestor, que é autoridade, mas ele é leigo na pedagogia. Então tem que apresentar os dados que uma pessoa possa respeitosamente decidir por si mesmo se ele quer ou se ele não quer essa proposta. E quem o que oferece a pedagogia Waldorf, ter a sabedoria de que ele é o dono da escola, ele aceita se ele quiser. E você dê condições de uma pessoa visualizar de fato, cientificamente, um projeto para saber se ele quer ou se ele não quer. E ele é livre. Então, respeito, liberdade, né, trabalho, o fazedor da pedagogia Waldorf tem que ser um trabalhador muito capaz, né, de seguir um caminho científico, de seguir um caminho ajustado com as leis brasileiras, com o conteúdo escolar, né, e antes de tudo isso, ser um bom profissional da pedagogia Waldorf, amar realmente o que faz, ter um ideal por aquele menino que está ali, que pode ser seu filho, pode ser o filho do seu colega, e que um professor tenha vontade de matricular o filho na escola pública, porque o professor ensina lá, mas o filho estuda na escola particular. E ele com certeza ficaria muito feliz se o menino dele estivesse ali, se a família dele estivesse ali. Não estou dizendo que são todos, né? Deve ter suas diferenças, mas o que eu quero dizer é ressaltar esse amor pela escola, esse conforto. Aqui é uma casa de aprender, aqui é uma casa de viver. E aí todo mundo vai. A escola se torna um lugar muito agradável. E tem uma coisa que a gente não falou, que é a família do menino, né? A família, que é aquela que a gente conceitualmente, fazendo uma crítica, né? Quem é classe média fica achando que família de classe média baixa ou que está em situação de vulnerabilidade não tem amor ou não tem os bons tratos. As famílias tratam muito bem, elas sonham com coisas boas para os seus filhos, né? E você vê crianças chegarem muito maltratadas, muito mais pela pobreza, mas que tem uma mãe ali que é igual uma onça para defender aquela criança, né? E que se esforça no dia a dia de dar o simples banho, de ter a roupa limpinha, que é um esforço muito grande, muito. O nome disso é amor. E elas cuidam bem. Então a gente começa a colocar a base do amor da família pelo tanto que tem de salário, pela casa, isso, mas não é por aí, né? Eles têm muita garra, muita garra. Se morre alguém, com certeza vai aparecer um que vai assumir aquelas que não é nem parente de sangue, coisa que classe média não faz, né? E a classe média é quem está bancando muita coisa, quem compra é o filho da gente que compra droga, que compra o mais caro, que a pobreza está servindo de mula. Então tem muitas coisas que classe média, que está acomodada já que conquistou determinadas coisas, que tem que pensar onde eu posso melhorar, onde eu posso atuar, né? Refletir sobre não só a educação, mas também a trimembração social. Com relação à gestão pública, a gente precisa compreender bem de que maneira ela funciona, porque para o gestor público só lhe é permitido fazer aquilo que a lei permite. Então, é muito mais restrito o espaço de atuação do gestor público do que de um gestor na iniciativa privada que pode fazer tudo que a lei não proíba. Então são visões muito diferentes. Então esse gestor público, ele vive um desafio imenso, que é a questão da burocracia, da lentidão dos processos, da prestação de contas de todos os seus atos, né? E que faz com que
já traga uma bagagem em termos de ocupação com a própria burocracia, os atos administrativos, que mal sobra tempo para poder estar fazendo, às vezes, outras atividades que seriam mais de inovação, de pesquisa, de buscar outras possibilidades, como é o caso, por exemplo, de uma pedagogia Waldorf, né? Porque para o gestor isso também traz muito trabalho, e a gente precisa saber respeitar esses gestores. A gente precisa entender que a educação pública é uma educação numa escala imensa. Ninguém pensa que o desafio é pequeno, sabe? Porque ninguém tem a solução hoje para trazer respostas para a educação muito rapidamente. Nada vai acontecer no ano do centenário da pedagogia Waldorf que efetivamente mude a educação. A educação só será mudada pelo trabalho do dia a dia, da microfísica do poder dos professores atuando no dia a dia em várias salas de aula, milhares, milhões, para que haja de fato uma mudança ao longo de toda uma carreira escolar. Agora, a pedagogia Waldorf pode ser muito bem implantada dentro das redes públicas e a gente vê resultados maravilhosos, e eu espero que se consolide mais até para demonstrar, né, sobre todas as avaliações e todos os testes necessários, de que ali de fato tem uma proposta educacional muito séria, muito robusta e muito própria para a educação pública. Então, só mais uma coisa. Então, falando do gestor, né, de ter respeito e acolhimento a um desafio, né, porque se a gente luta com a ideia de uma implantação de uma pedagogia em uma escola, imagine quando ele tem 100 e tantas escolas. Ele deve ver com os cabelos em pé. E é importante que o professor só aceite esse atuar se ele gosta. E isso é uma coisa que a gente sempre cultivou nos nossos encontros. Primeiro veio uma demanda espontânea do professor, veio procurar o Instituto Micael para fazer cursos, quem quis. Quem está convidando a gente para alguma coisa é porque quer, lá adiante. E que isso, dentro de uma rede pública, nunca deveria ser motivo para ou distrato ou possível ameaça. Isso aí não vai ameaçar alguma represália em termos do emprego, de forma nenhuma. Isso não deve, nem eu nunca senti encanto nenhum dessas andanças todas da gente, que a prefeitura ou alguém, ou o diretor, fez de uma forma, de maneira impositiva. Então, é muito importante que realmente venha ensinar em escolas Waldorf aquele que tem a vocação para ser professor, porque ele já é bom, ele já tem o encontro dentro de si, já tem o coração aberto, e ele tem uma insatisfação e uma tristeza muito grande, porque ele procura, e existem professores maravilhosos que começam a se adaptar, a fazer uma criatividade bem brasileira para atender a essa demanda desses materiais que são simples, mas nem sempre a escola tem, né? Pedras, material para recursos pedagógicos, né? Brinquedos mais naturais e tudo. Então, aos poucos, começa a surgir esse olhar mais amoroso mesmo. Acho que tem uma coisa importante que Cida coloca, é a questão da legalidade. Tudo que for de natureza legal já é, por si, inegociável. Então, aquilo que a escola é obrigada a seguir, dentro dos seus parâmetros, dentro das suas obrigações, dentro das suas normas, isso aí é inegociável. Agora, quando a pedagogia Waldorf chega no ambiente da escola pública, ela chega trazendo alma, trazendo outra abordagem do professor, porque tudo que uma escola entrega, qualquer escola, na verdade é intangível. São bens que são passados para as crianças na forma de educação, na forma de comportamento, na forma de conhecimento, na forma de memória, na forma de oratória e outras coisas, que são
todas essas situações são imateriais, né? São até espirituais. É isso que uma escola entrega efetivamente. Então, se a gente trabalha a alma do professor, trabalha essa capacidade de empatia dele, trabalha essa comunicação dele com os alunos, uma comunicação de coração, uma comunicação verdadeira. Ora, já é dado um salto imenso em qualquer parâmetro que se possa imaginar dentro da educação. Então, são esses valores imateriais, são essas entregas que a gente tem certeza que pode ajudar, e nada disso aí, de fato, a lei impede. E trazer a família para dentro da escola. Então, a família é um grande parceiro. A escola é uma metamorfose da família. E a criança vê assim, ela está saindo de um ambiente menor e vai para o mundo. É a primeira comunidade fora a escola que ela começa a conviver. E se ela pode vir com a cultura da casa, né, e fazer essa respiração entre a casa e a família e a escola, a criança começa a se sentir bem no mundo. Eu estou chegando, esse mundo é meu, e aí vai, esse mundo é bom, a vida é dela, e vamos crescer, vamos transformar. Muito bom, gente. Ótimo. E vocês estão nesse processo já há uns 20 anos, quase. O Instituto Micael, né, somado com o período em que se chamava Instituto Florestal Ingapoca, tem já 20 anos de registro. Né? E então é uma situação assim, muito especial, né, porque você manter uma entidade não governamental, uma entidade sem fins lucrativos, né, associativa, permanecer de pé por tanto tempo, já é uma vitória bastante significativa. Né? Infelizmente, no Brasil, a gente vê que os empreendimentos, em sua grande maioria, terminam não conseguindo sobreviver. Né? E a gente aqui tem atravessado aí todo esse percurso, e graças a Deus, com reconhecimento, com um trabalho sério, e fazendo realmente aquilo que está ao nosso alcance, né, dentro de um país com tanta insegurança jurídica, com tantas alterações legais, às vezes com tantas campanhas até contra a ONG ou contra isso, aquilo, e essas coisas que vão acontecendo no país a todo instante. Então gera muita instabilidade, mas a motivação é maior do que o desafio. E a gente começou como Instituto Florestal Ingapoca. Eu acho que vale ressaltar uma coisa, né, que a Ingapoca é uma árvore pioneira na Mata Atlântica. Ela cresce e ela protege as grandes árvores que vão crescer mais lentamente. Então ela vai rápido e aí, na verdade, o Ingapoca cresceu e depois ele parou, mas parou e nasceu o Micael, né? Mudou, algumas pessoas continuaram e eu acho que o Ingapoca fez como a árvore na Mata Atlântica, né? Ele começou para proteger essa árvore chamada Instituto Micael, e é bom ressaltar também que a gente tem o ramo Micael, que é uma extensão da Sociedade Antroposófica no Brasil, para a gente estudar Rudolf Steiner, e aulas da classe, que abrange pessoas de Pernambuco, Sergipe e Bahia, da Escola Superior de Ciência do Espírito. Muito bem. E me diz uma coisa, dentro do seminário que vocês já fizeram, professores de quantos municípios já passaram por esse seminário? Essa conta prontamente eu não tenho, mas com certeza passa de uma dúzia facilmente. Então são muitos municípios. Sim, já passou é mais fácil falar dos estados, né? Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia, Paraná, no Paraná, Pará, no Pará também, Piauí. Então, tem várias mudinhas por aí, então. Tem. Isso. Tá aí. Tá aí, muito bom, gente. Isso.
Muito obrigado. Hein? Então a gente agradece. A gente agradece. E vamos tentar, sempre unindo forças aí, seguir por esse nosso caminho que vale a pena, né? Isso, e o menino está esperando. As crianças O estão. menino está esperando. As crianças estão esperando. Rumo ao segundo centenário. Rumo ao segundo centenário, exatamente. Isso mesmo. Gente, obrigado, um abração.